Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast de Frente com Fabi, agregando valor e conhecimento, fazendo você se divertir. Hoje o nosso podcast está um pouquinho diferente, parecendo aí um programa que a gente conhece aí. Em qual canal mesmo que esse programa acontece? Na MTV, galera, ao ponto. Pois é. Hoje o nosso programa tá assim, de cara, com de férias com ex. Uhul! Gente, estou com um convidado aqui muito especial, uma pessoa querida, que eu gosto muito, faz parte da minha vida. Já há anos que a gente se conhece, né? É escritor, é palestrante, é servidor público, é fiscalizador aí das bagunças, das contas públicas aí da galera toda. É poeta, que eu estou descobrindo aí agora recentemente. Estamos aqui recebendo com muita honra. Tem uma galera aqui, um auditório aqui inteiro para poder assistir esse De Frente com o Fabi de hoje, nosso 6º episódio. Professor Edu Guimarães, muito obrigada pela sua presença, querido. Pessoas devidamente capacitadas ou capacitar as pessoas para que elas possam conduzir os processos com mais eficiência. Você precisa rever os fluxos de processo, que a gente faz muito, rever os fluxos dos processos, rever os fluxos, né, de trabalho, quem está fazendo o que no processo. Você precisa fazer instrumentos ou utilizar instrumentos de governança como o PCA, Plano de Contratação Nacional, que a gente falou um pouco antes de começar aqui. Nem fala sobre isso do outro, né? Chocada, tem sofrendo. É só bebê. Para quê? Para tornar as contratações mais eficientes, para no final, qual é o objetivo final? É você ter o medicamento lá na unidade de saúde. É você ter a merenda na escola para as crianças. Esse é o objetivo final. E as pessoas, elas focam na burocracia do processo. E a lei nova não, semi-nova, ela tenta mudar um pouquinho isso, quando ela traz instrumentos de planejamento da fase preparatória. Então, assim, sabemos, e nós estamos vendo isso nos trabalhos que a gente faz, né, que estamos num momento de muitos desafios colocados à administração pública, principalmente à administração pública municipal, que tem falta de pessoas capacitadas, tem falta de sistema, falta de estrutura. Cara, né? é onde está o gargalo. Onde está o gargalo? Porque a aplicação local é feita pelo município. Já escutou o termo glocal? 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 Não. Sabe o que é glocal? Não. Pensar global e agir localmente. Isso é glocal. Então, glocal é o seguinte. Glocal é o seguinte. Você tem a cabeça pensante lá em cima. Macro. O governo federal faz muito isso. Mas faz micro. Faz muito isso para implementar convênios para... Vamos fazer projeto de transporte escolar ou de saúde? Você pensa globalmente, mas para agir localmente. Então você pensa lá em cima, como é que eu vou fazer para atuar no local? Para atuar no local eu tenho que usar as prefeituras, os municípios. E aí que vem as transferências voluntárias, essa coisa toda. Tá? Estratégia tática operacional. Isso, né? Exatamente. Então, assim, a nova lei, ela traz muitas inovações e talvez as principais inovações estejam na fase preparatória. E a gente, né, quando a gente vai para os cursos, quando a gente vai assessorar determinados órgãos, a gente vê que o pessoal tem resistência ao planejamento. Gente, planejamento é tudo, é o que há. A nova lei traz instrumentos de planejamento. Eu vou fazer um estudo técnico preliminar, tem que fazer análise de riscos, que a gente bate tanto nessa tecla, para fazer um termo de referência depois. Só que, infelizmente, nós estamos viciados com a lei antiga, 8666, com a revogada, afinada 8666. Né? A morte dos que não foram, né? Morte dos que não foram, exatamente. Puta então, merda. o que acontece? Eu sempre contratei desse jeito. A síndrome da Para que eu preciso fazer esse planejamento? Aí o cara já tem o termo de referência pronto, com a solução que ele acha que é melhor, só que a lei diz para ele o seguinte, não, mas olha só, você tem que fazer estudo técnico preliminar, você tem que fazer análise de riscos. Aí o cara, já com o TR pronto, o termo de referência pronto, ele vai o quê? Montar esses instrumentos para validar aquela solução que ele já colocou no TR. Não é isso que se espera da nova lei. O que se espera da nova lei? Se espera o seguinte, você tem que fazer um planejamento de fato. Só que para fazer esse planejamento de fato, você precisa enxergar diferente a contratação pública. Não é mais para começar pela solução, é para começar pela necessidade. Então eu costumo dizer, eu tenho dito muito isso nos cursos, né? Olha, o que vai ensejar a abertura de um processo de contratação pública é a necessidade.
E as pessoas não conseguem enxergar isso. Não conseguem. Então, para exemplificar, eu antigamente abri um processo de contratação pública para comprar galão de 20 litros de água mineral. Aí eu pergunto, compra de galão de 20 litros é necessidade ou é solução? É solução. E uma solução, de repente, até obsoleta, né? Até obsoleto. Então, o que eu devo fazer agora por meio da 14133? Não, peraí. Isso é solução. Qual é a minha real necessidade? Disponibilizar água potável para os servidores do meu órgão. Opa, olha como é que mudou. É uma nova forma de enxergar a contratação pública. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu abro por meio de um documento estruturado chamado DFD, onde eu formalizo essa demanda dizendo que a minha necessidade é disponibilizar água. Amor, deixa eu te interromper aí, querido. Olha, tem esse povo aqui que não me deixa mentir. O povo está instrumentalizando a demanda deles, ou seja, a necessidade. Além de ser um mini ETP, o povo está colocando ali objeto da contratação por tantos meses, com fiscal, com forma de entrega, com a forma... Está colocando isso onde? No DFD? Você sabe que teve um município, não sei se a gente conversou sobre isso, teve um município que fez uma interpretação muito bonita do artigo 72 da nova lei, do inciso 1º, e não sei se foi contigo que a gente conversou isso, e está escrito assim, como é que você vai instruir um processo de contratação? Documento de formalização da demanda direta, se for o caso, ETP, análise de riscos, termo de referência. Aí os caras interpretaram o seguinte, não, peraí, eu não preciso então fazer mais nada. É só o DFD. Eu gosto. E se for o caso, eu decidi que não é o caso, entendeu? Então, o DFD vai conter tudo e a gente só precisa do DFD. Isso é real. Quando me falaram isso... Não, meu coração deu uma acelerada. Eu tinha tomado remédio de pressão aquele dia, fiquei um pouco tranquilo, né? Mas acelerou o coração. Falei, não, me explica de novo que eu não estou conseguindo entender. Não, olha só, a gente fez uma interpretação aqui que se for o caso, não é o caso. Então, a gente vai fazer a contratação só com DFD. Arrasou, eu gosto. Arrasou. Inovação. Que não está na nova lei de licitações, gente. Então, assim, não é legal. Como é que eu entendo que deve ser, né, feito o planejamento de uma contratação pública? Primeiro, mudança de forma de enxergar. Enxergar que precisa começar pela necessidade, não pela solução. Essa necessidade deve ser transcrita no DFD, com mais algumas informações, por óbvio. Aberto o processo, o que constitui a primeira etapa do planejamento? Estudo técnico preliminar, que infelizmente tem uma resistência imensa para elaborar o ETP. Não, e vou citar aqui, né, Rafael Pacheco, que faz vídeo aí falando, vocês podiam se empenhar para elaborar o ETP tanto quanto vocês se empenham para dispensar o ETP, né não, Edu? Exatamente. E a gente vê várias pessoas, eu chego em sala de aula, curso de ETP e TR, beleza. Professor, como é que a gente faz para dispensar o ETP? Ai, eu fico tão feliz. Dá vontade de matar, né? Aí eu falo, não, peraí. Você deveria estar perguntando para mim como é que eu faço um bom ETP. Você está querendo se livrar do documento. Eu não vou chamar de documento, que não é um documento, do instrumento que talvez seja o mais importante da fase preparatória. Talvez seja o mais importante. Eu nem considero, de repente, o mais importante. Mas tem uma importância, é fundamental. Por quê? Porque no ETP que eu vou entender melhor a minha necessidade e eu vou levantar no mercado as diferentes soluções para suprir essa necessidade. E dentro do ETP eu vou fazer um estudo comparativo sob a ótica do ciclo de vida do objeto para concluir qual dessas soluções vai proporcionar à administração pública a melhor relação custo-benefício. Então, olha que interessante, nem sempre aquilo que a gente vem contratando há anos é o melhor para a administração. E eu vou dizer mais, geralmente não é. Geralmente não é. Geralmente, quando você faz um bom estudo técnico preliminar, você descobre que aquela solução que você vem contratando há anos não é a melhor solução. Tem soluções melhores. Tem inovação, tem tecnologia aí. Edu, sinceramente, para mim, e eu acho que eu tive uma resistência, sabe, com a nova lei de licitação. Resistência contrária, na verdade, né? Eu fiquei tão encantada com a nova lei de licitação. Quem me conhece, assim, sabe que eu sou uma apaixonadíssima pela ciência da administração, da gestão, né? E eu falei, caraca, agora esquece, agora vai ser tudo maravilhoso, agora vai ser tudo lindo, é o casamento perfeito, administração e direito, meu Deus do céu, que coisa linda, maravilhosa. Não estou pensando mais assim.
aconteceu aí em quase 3 anos que eu não consigo pensar mais assim, né? Muita consultoria, muito treinamento, muito não sei o quê, e eu fiquei meio impressionada aí com o que eu tô vendo, né? Muita resistência, as pessoas não conseguiram enxergar a magnitude da proposta trazida pela nova lei. Ai, Fabiana, que magnitude é essa? Cara, a nova lei de licitação propõe uma reforma administrativa. Eu falei isso com você. Cara, uma reforma administrativa cultural, principalmente, né? E eu cito isso direto, escrevendo isso direto no Instagram. Peter Drucker, maravilhoso, pai da administração moderna, que se tivesse aqui agora ia morrer, com certeza, infartado, de novo. Cara, ele falava assim, uma frase maravilhosa. A cultura come a estratégia todo dia no café da manhã. Porra, Edu, como que a gente vai fazer para implantar essa nova lei na sua integralidade, efetivamente, de forma eficaz e eficiente? Como? A resistência está muito grande. Está muito. E é muito conveniente, muito cômodo a pessoa simplesmente falar, mas a gente não tem cultura de planejamento, a gente nunca fez, sempre foi daquele jeito. Não, tem que mudar isso. Então, ETP, fundamental. Você vai encontrar a melhor solução. Aí depois, vem a análise de riscos. Aí então que o pessoal está surtando, né? Caraca. Análise de riscos? Mas como é que eu faço isso? O que é um risco? Como é que eu faço? Te contar-te uma reunião, meu filho, te contar-te o senhor vai cair duro e preto. Imagino. E aí, de repente, as pessoas não querem fazer análise de risco, mas tem uma coisa. As pessoas já fazem análise de risco para suas vidas. Eu falo isso. Eu vou dar uma aula online em casa. Beleza, vou usar o Wi-Fi da minha casa. Só que eu já penso assim, não, mas peraí, eu estou dando aula. Pode cair o Wi-Fi? O Wi-Fi pode cair. Então, se o Wi-Fi cair, eu vou usar meu acesso pessoal do celular para conectar meu notebook. O que eu acabei de fazer? Análise de riscos. Medida, né? Se o risco acontecer, cair. Eu vou viajar. Pode minha bagagem extraviar. Vou levar uma mochila com uma muda de roupa. Análise de riscos. Então as pessoas fazem análise de riscos. Até inconscientemente. Né? E agora a nova lei está falando o quê? Está dispondo o quê? Olha, você tem que fazer análise de risco na fase preparatória para evitar prejudicar ou para tentar mitigar os riscos para que você não tenha sua contratação prejudicada. Só que a galera tem resistência a fazer. Né? Então, o que a gente fala nos cursos, nas capacitações? Galera, vamos aprender, vamos estudar, que isso vai dar um salto de qualidade nos nossos processos de contratação. E só depois dessa análise de risco que a gente vai para o termo de referência. Então, veja, eu costumava começar já no TR, lá na frente. Agora eu tenho que dar 2 passos para trás, mas 2 passos que são fundamentais e essenciais para a melhoria do processo de contratação. Então, só para concluir a sua pergunta, Fabi, quando você fala o que a fase preparatória, né, traz de inovação, ela muda tudo. A 14133 ela muda tudo. Por quê? Porque não é só fazer instrumentos que eu não fazia antes, mas é enxergar diferente as contratações públicas. Mudar a forma como eu enxergava no passado. Evolução. E as pessoas não querem evoluir. Não querem. Essa evolução intelectual e moral para a nova lei de licitação tá lá atrás, né? E no artigo 11 que você falou muito bem aí, a gente tem que desconstruir, na verdade é uma desconstrução total, uma crença limitante que a gente criou aí, né? Desde 1988 aí, com a nossa Constituição Federal aí trazendo inovações pra gente e que a gente hoje, né, ainda não consegue ver o que a Constituição, a última Constituição Federal trouxe pra gente, que dirá a realidade dos fatos e dos atos, né? A gente resiste a basicamente tudo. No artigo 11, a gente vê que a licitação propõe o quê? Melhor resultado. Isso, né? isso. A gente não tem que pensar em levar o menor preço, o menos, o pior para a nossa população. Exatamente. Quem construiu essa ideia? Né? Isso é muito triste. Isso aí foi uma construção muito equivocada, decorrente das legislações anteriores, mas que provavelmente também havia interesses, né? Então, óbvio. É isso. Óbvio. Eu acho que é uma construção, assim, desumana, sabe? Sim, sim. Que foge o princípio da dignidade humana, que foge tudo que foge a gente... tudo. Né? Nós, como seres humanos, né? Acabamos nos agarrando a uma legislação retrógrada, uma legislação que emperrou demais,
mas é necessário agora dar flexibilidade. E a lei nova, 14133, ela nos dá mais flexibilidade para trabalhar. Só que se o gestor público continuar pensando com a cabeça lá atrás, E não vai está, adiantar querido, nada. E está. e está. E está. E o pior, né? O pior. A lei. Tem município que já não fazia licitação da Sim, forma sim. eletrônica e nunca fez licitação com a 14.133 e agora no ano de eleição tá tendo que engolir. Sim, Engolir sim. isso de goela abaixo, eu não digo porque a gente já tá aí no terceiro ano, mas sim, né? Então, o medo tá maior, a resistência tá maior, ninguém sabe o que faz, é todo mundo falando a mesma coisa na cabeça do gestor. É Como é que vai verdade, ser isso? verdade. É o caos. É o caos. Tá o caos. Tá o caos. Estamos vivendo um momento caótico. Caótico. Essa é a verdade. E assim, as pessoas estão desesperadas. Porque o que eu tenho visto muito, assim, você também tem visto, né, provavelmente, é que você tem um grupo de servidores que até estão tentando, mas eles estão com falta de conhecimento para aplicar a nova lei e muitas vezes são embarreirados por quem está em cima, porque está com outros interesses também. Então a coisa está emperrando de um jeito, né, que eu fico muito preocupado. Agora, qual é a nossa missão? A nossa missão é tentar levar ali uma construção de conhecimento. Quando né? permitirem, né? Quando permitirem. Quando permitem. Quando permitirem. Boa tarde. Né? Se expressou muito bem, por sinal. E tá tão caótico que a gente aqui sabe que tem servidores. Olha só, gente, essa ideia. Tem servidores de alguns municípios contratando a gente diretamente, Sim. sem ser pelo município. Edu, isso me traz um desespero. É desespero. Foi aí que eu comecei a falar, Fabiana, desconstrói eu. Fabiana, olha só o que você tá passando, minha filha. E nós estamos sempre refletindo sobre tudo isso que está acontecendo, né? Até porque a gente precisa evoluir cada vez mais, Sim. né? Cada vez mais. Então, assim, a gente vê essas coisas e fala, caramba, é isso mesmo? O que está acontecendo na administração, e aí né? você pergunta, lembra, eu te liguei, né? Eu falei, Edu, não é isso não, é isso. Aí você, caraca, né? E eu falei, gente, por que vocês não contratam pro município inteiro? Que foi um município, hein, gente? Aí os três queridos, né, que estão me alucinando, aí eles, não, a gente não consegue, é muito moroso, até acontecer, não sei o que, a gente está desesperado, tem que colocar licitação na rua até maio, não sei o que, tem que dar continuidade. É complicado. Caraca, eu fico assim... Aí, assim, eu fico pensando, a gente está nesse momento caótico, não sei quanto tempo vai durar esse momento caótico, mas pelo que eu estou vendo, vai durar bastante tempo. Vai durar bastante. Vai durar bastante tempo. Com certeza, com certeza. Então vamos para a segunda pergunta, meu querido, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta já tem rima? Não, calma que hoje tem até violão, hein, gente? Eu tô achando que a gente vai ter que dividir essa porra em 2 episódios, hein, Eduardo? O que você achar melhor aí. Porque o negócio tá que tá. Então vamos para a segunda pergunta. A palavra é sustentabilidade. Boa. Mas o sistema econômico é o capitalismo. Tem como dar certo essa merda? Boa tarde. É difícil. Eu ia até postar um vídeo. Caramba, eu tô com a memória muito ruim. É um grande brasileiro. Todos nós, querido. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. Que ele fala do otimismo, do pessimismo e do realismo sincero. Olha que legal. Né? Que eu tenho um viés muito otimista. Sim. Né? E tem muitas pessoas que têm um viés... Chega dói, gente, chega dói. Tem gente que tem um viés pessimista. E ele fala, o otimista é ingênuo. O pessimista leva tudo pro lado ruim. Eu sou realista sincero. Você? Não, ele falando. Ah, sim. Eu sou realista sincero. Eu falei, que interessante isso, né? Mas é sobre isso, né? Sustentabilidade. Dá para aplicar? Vai, realista sincero. Pode ir. Eu tô começando a mudar minha ideia. Porque olha só, né? Esse terceiro ano tá acabando com a nossa vida. Tá vendo? O que acontece? Quando a gente para analisar, falar especificamente de administração pública, contratação pública. E sustentabilidade? É. Com Não, sustentabilidade. O que eu mais escutei quando a gente tenta implementar alguma coisa de sustentabilidade no escopo do objeto? O que eu mais escutei das autoridades? Isso vai encarecer a contratação. Vai aumentar o preço. Vai aumentar o preço. Ih, tá inventando moda. Ih, vai diminuir a competitividade. É isso. A resistência é muito grande ainda.
tá? Então você tem uma galera muito do bem aí querendo fortemente implementar sustentabilidade. Eu tenho vários grupos no meu Zap, galera de contratações sustentáveis. Tem um viés muito forte. A nova lei de licitações traz isso. Putz, é princípio administrativo no artigo Objetivo. 5º, é o objetivo do artigo 11, inciso 4º, já era no 8666. Então, no ETP tem 2 momentos para você tratar de sustentabilidade, ou seja, tem que, tem que colocar requisitos de sustentabilidade no escopo do objeto. Está lá na lei. Só que a resistência ainda é muito grande, né? Então, assim, o que a gente costuma dizer? Primeiro, as pessoas têm que entender o que é sustentabilidade. Já começa por aí. O que é ser sustentável? Muito que bem, Eduardo. Né? Muito que bem. Aí, assim, tem Aí algumas. uma árvore. Uma arvorizada na sua cabeça. E aí, assim, vamos buscar definições. Acho que a definição mais, né, reconhecida, mais utilizada hoje é de um relatório da ONU, de 1987, um relatório chamado Nosso Futuro Comum, onde lá está à disposição. O que é sustentabilidade? Proteger o meio ambiente, buscar justiça social, prosperidade econômica. Cara, isso desde 1900 e Guaraná, exatamente. 87. Perfeitamente. 87. Arrasou, Eduardo Guimarães, Tá. isso aí, muito que bem. A gente faz um curso de contratações sustentáveis que a gente volta a 1967. O primeiro livro que tratou de pesticida na agricultura tal. Primavera Silenciosa. Foi a primeira vez que se falou de questões sustentáveis Tá ambientais. estudando, né, Eduardo? A gente tem que estudar para dar aula, Arrasou, tá vendo? muito que Quando eu bem. comecei a estudar sustentabilidade para dar aula, tem que se aprofundar, não tem jeito. Então, a sustentabilidade, o pessoal fala, tem o tripé, não é? Ambiental, social e econômico. Beleza. Só que isso fica naquela coisa da teoria, né? Pô, na teoria é lindo, tá lá, né? Eu sei o que é sustentabilidade. Mas vem cá, como é que eu aplico isso numa contratação pública? Na hora H, estou fazendo planejamento, descrevendo o objeto. Aí vamos lá. Poxa, eu tenho que buscar requisitos de sustentabilidade social, ambiental. Aí vamos lá. Já passei a oportunidade, já tive a oportunidade de fazer planejamento de algumas contratações. Serviço de limpeza predial foi um. Você vai pedir material de limpeza? Pede material de limpeza biodegradável. Você pode colocar, e a gente colocou nesse termo de referência, que 2% das vagas deveriam ser separadas para contratar pessoas com deficiência física, aspecto social. Então dá para fazer. Dá, A super resistência é dá. muito grande, mas dá para A gente fazer. tem a lei complementar também aí, 123, 123. né, de 70 anos. Isso. Isso aí é a maior promoção do desenvolvimento sustentável econômico aí. Econômico nossa. social é você incentivar o empreendedorismo, as empresas pequenas, formalização de emprego no mercado de trabalho, tudo vem junto com a, Cara, com a 123. eu acho que a nova lei de licitação, ela tornou legal muitas práticas que a gente ignorava, Sim, né? sim. Mas que já existem aí para a gente poder utilizar. Quantas pessoas ignoram em todas as contratações ali o artigo 48 da 123? Sim, Então, total. todo mundo. Total. E até os órgãos de controle também ignoram. Deixa passar. Por quê, Acaba né? passando. Então, assim, você fala desse, né, binômio aí, sustentabilidade e capitalismo. O capitalismo é o que rege hoje, né, a sociedade. Quando você fala de sustentabilidade, a sustentabilidade, muitas vezes, ela vai contra interesses desse capitalismo selvagem, do Titãs, né? Capitalismo selvagem. Vai cantar pra gente hoje, né, Edu? Vou cantar. E aí, o que acontece? Você tem essa dificuldade de implementar sustentabilidade nas contratações públicas. Falta de conhecimento, vamos lá, falta de conhecimento, falta de vontade de quem tem que autorizar, ou de interesse de quem tem que autorizar. E aí você fala, caramba, a lei está dispondo aqui, pô, mas eu não sei direito como colocar requisito de sustentabilidade. E quem vai autorizar o processo não está nem aí? Deixa eu tocar. Infelizmente é o que a gente está vendo, né? Infelizmente. Mas eu sempre friso, principalmente nos nossos cursos de capacitação, na fase preparatória não há como fugir. A lei impõe, você tem que observar os princípios administrativos, e um deles é desenvolvimento nacional sustentável. Você tem que buscar o objetivo de uma licitação pública, e um dos objetivos é promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, você tem que fazer um ETP, está lá, requisitos da contratação, buscar requisitos de sustentabilidade. Penúltimo campo do ETP, você tem que verificar os possíveis impactos ambientais e medidas mitigadoras. Caramba, o que falta? Falta o quê? Falta se Aplicar. capacitar
e aplicar. Capacitação, É Eduardo isso. Guimarães. É isso. Consultoria, assessoria, apoio técnico, né, querido? E tudo mais que você precisar para você voar nas contratações públicas. É, mas é um descaso mesmo, Sim, às sim. vezes, né, as pessoas. Primeiro que as pessoas, você chega nos lugares, você fala sobre desenvolvimento sustentável, as pessoas acham mesmo que é plantar uma árvore. Total, Não total. tô brincando, Total, total. né? Aliás, tô brincando, mas falando a verdade. Sim, sim. As pessoas não têm noção que também é a promoção, desenvolvimento social e econômico. E a gente tem material de altíssima qualidade. Por exemplo, o caderno de contratações sustentáveis da AGU é fantástico. É fantástico. Fantástico. É surreal aquilo. Completíssimo. Completíssimo. Disponível na internet de graça, é só baixar, estudar, ver, pegar o seu processo. E as pessoas não fazem. Edu, mas hoje eu e você recebemos a mesma ligação para poder falar de um regulamento municipal É, do verdade. próprio órgão, Verdade, verdade. perguntando mais uma questão que está disposta lá, que eles publicaram. Sim, sim, sim. Você acha mesmo que vão ler, Não vão, não vão. né, a cartilha de sustentabilidade Não vão, é. disponível pela AGU, sério, com 364 páginas, sei lá quantas páginas, quantos milhões de páginas não que vão. tem naquela merda? Não vão, as pessoas não querem ler. As pessoas me ligam para poder falar sobre o regulamento do município deles. Ela vai me dar um minutinho que eu vou ler. Pô, Tá difícil, tá difícil. um absurdo. Não sabem, não conseguem interpretar uma coisa horrorosa. Sim. Né? Não sei se não conseguem interpretar, ou estão com medo, ou tem dúvida, ou não leem. Eu acho que às vezes leem, mas é isso mesmo? Não era assim que eu pensava, não era assim que eu queria. Deixa eu tirar essa dúvida, né? É preferencial mesmo? Será que tem que ser efetivo? Vamos passar uma barra para ver. Cara, eu não sei, as pessoas estão muito. Não sei se são desconfiadas, perdidas. A verdade, nós estamos vivendo nesse momento o caos, aquilo que a gente falou, o caos, o verdadeiro caos, tá? A gente discutiu agora, estava com o Antônio Neto, no segundo dia do evento, falando essa questão do caos das normas agora. Porque pensa no seguinte, 5.500 e poucos municípios, né? Cada um fazendo sua norma. Exato. Aí você tem os estados fazendo suas normas, aí você tem a lei federal, e aí, caramba, são regras diferentes para cada lugar, o caos total. Tá? Então, assim, eu estou preocupado. Estou preocupado com esse cenário que a gente está encontrando e quando que isso vai amadurecer? Não sei. Não, também. Ontem eu estava no município, né? Você sabe. E aí tá disposto no regulamento deles, de planejamento, que o processo deve ir para assessoria jurídica apenas no final da fase de planejamento, após a elaboração do edital. Eu falei, caraca, por quê? Assessoria jurídica e controle. Certo. Eu falei, aí no final que você já fez a pesquisa de preços, que você já tem orçamento estimado da sua contratação, que você já reescreveu a sua minuta, que você não sei o quê. Aí a assessoria vai lá e faz o apontamento. Você faz que você perdeu o seu processo de contratação. Aí achou um erro lá no ETP. No ETP. Faz o quê? Edu, que loucura é isso? As pessoas... Quer que eu fale? O que faz? Aqui, ó. Ô, bebê. Deve vir, relaxa. Ô, bebê, porque Deve vir, se hoje, né, a gente estima que da abertura do processo até de forma otimista, em 6 meses a gente tá com aquela contratação pronta ali pra gente, nesse modus operandi, vai chegar 12 meses e não vai ter porra nenhuma, vamos falar a verdade. Sim. Eu acho que esse amadurecimento da administração pública vai demorar muito. Até as coisas entrarem nos eixos, né? O problema é o que vai acontecer nesse período. É isso que eu tenho medo. O que vai acontecer com as contratações? Eu falo, olha, gente, vocês vão responder pela omissão aí também. Vamos, pelo amor de Deus, contratar as pessoas aí pra ajudar, pra auxiliar. Porque, Edu, é uma... Sim, com certeza. Porque, gente, aí eu fico pensando, né? Por que eu leio uma coisa e entendo e a outra pessoa lê e não vê? O que é isso? Que fenômeno é esse? Mas assim, eu até converso muito com a minha filha sobre isso, que ela está passando por isso agora na faculdade, né? Tem a base também, tem a questão da base também. E aí aquilo que a gente está falando desde o início aqui, o estudo, né? E tem pessoas que até tiveram às vezes oportunidade, mas nunca se empenharam, e isso é triste, né? Isso é triste também, né? Você saber que às vezes a pessoa até tenta,
mas não consegue porque não teve base, né? Não teve base. E aí, conversando lá com a minha filha, ela falou, pai, eu tô meio assustada com o pessoal da faculdade. Porque às vezes a gente vê que a pessoa não teve a base necessária para desenvolver, né? E a gente vê muito isso na sociedade em geral também, né? E aí a gente volta. Cara, o estudo é fundamental. O Não, estudo a é educação muda a fundamental. A vida. educação é fundamental. É A educação fundamental. mudou minha vida. Você conhece a minha É, história, né, sim, Edu? sim, Se eu não sim, tivesse, porra, acreditado, né, que a educação ia mudar minha vida, se eu não tivesse acreditado que eu precisava estudar, que eu tinha que estudar, que eu tinha que aprender, sim. eu não estaria aqui É, hoje, com certeza o absoluta. meu caso também, né? Eu estudei muito, 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 porque, cara, se não estudasse, ia ficar Ia parado. ficar pra Ficar trás. parado, ia ficar estagnado ali, né? Ou você estuda, não tem jeito. Senão você fica parado, aí você não consegue realizar seus objetivos. Mais uma vez eu volto aos sonhos, né? Pô, para você realizar seu sonho, tu tem que correr atrás, tem que estudar, tem que ter foco, tem que ter disciplina e tudo isso que a gente falou já. Edu, vamos lá então para a terceira pergunta, tá? A pesquisa para compor o orçamento estimado da contratação ainda é um problema sob a luz da 14.133? Não, bacana. Vamos lá. Pesquisa de preços para montar o orçamento estimado de uma futura contratação pública. Quando a gente olha para a legislação antiga, para a 8666, infelizmente a 8666 não trazia nem critérios, nem parâmetros, nem procedimentos para a realização da pesquisa de preços. O que era um problema muito sério. Por quê? Porque os gestores públicos, né, que têm que fazer essa atividade, quando buscavam na lei, não tinham nenhuma referência. A gente só teve um regulamento federal de pesquisa de preços a partir de 2014, que foi a IN05 de 14. Ali começamos a ter um norte, apesar de ser um regulamento federal, começamos a ter um norte de como fazer de forma mais diversificada, de forma mais eficiente uma pesquisa de preços. E aí o que aconteceu? IN05 de 14, os municípios e estados começaram ou a copiar e fazer seus próprios regulamentos, ou simplesmente utilizar o regulamento federal. Veio a IN 73 de 2020 e agora, com a nova lei de licitações, no artigo 23, nós temos finalmente na norma geral de licitações e contratos critérios critérios e parâmetros para a realização da pesquisa de preços, o que dá um grande norte para aqueles que têm que cumprir essa tarefa. Então a gente pode falar que sim, não é? Com a nova lei, a gente tem tudo para melhorar a qualidade das pesquisas de preço e, consequentemente, melhorar a qualidade dos orçamentos estimados. Porque qual é o grande objetivo? É que o orçamento estimado ele realmente reflita uma realidade de mercado. Porque, afinal de contas, se a gente olhar o artigo 59 da nova lei, esse preço estimado ele é fundamental, porque ele vai ser a linha de corte na aceitabilidade das propostas. Por quê? Porque se a proposta permanecer acima do preço estimado, está fora, vai ser desclassificada. A nova lei de licitações, ela apresenta no artigo 23, né, esses parâmetros e critérios que são fundamentais para o julgamento da licitação. Então, o agente de contratação, o pregoeiro, na hora de ele julgar a proposta ou as propostas dos licitantes, qual é o grande parâmetro que ele terá? O orçamento estimativo. E o artigo 59 dispõe lá, serão desclassificadas as propostas que permanecerem acima do orçamento estimado. Eu adorei isso, gente. Exatamente. Eu gosto. Ou as propostas manifestamente inexequíveis, que também, como é que eu vou fazer uma análise de inexequibilidade? Tendo como referência o preço estimado. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Caramba, olha a importância desse preço estimado. Porque é com base nesse preço estimado que vai ter uma tomada de decisão do pregoeiro ou do agente de contratação. Se eu estimei mal o preço, se eu coloquei um sobrepreço, eu aumento a probabilidade de ter um superfaturamento. Por outro lado, se eu coloquei um orçamento muito baixo, eu tiro a atratividade do processo licitatório. Eu posso ter uma licitação deserta ou só selecionar empresas ruins, só trazer empresas ruins para o certame. Tá? Então, a importância que nós vemos aí na fase de pesquisa de preços é essa, é tentar melhorar a qualidade para buscar um preço que realmente reflita a realidade de mercado. Entretanto, o artigo 23 ele não fala tudo, ele não dispõe tudo. Ele dispõe, como eu disse, apenas critérios e parâmetros. Agora, detalhes de como vai ser operacionalizada a pesquisa de preços,
quantos preços eu tenho que coletar no Tem que mercado, regulamentar, né? como é que eu vou fazer análise crítica, qual o cálculo que eu vou fazer. Metodologia. Isso não vem disposto na nova lei. Então é de fundamental importância que cada município, cada estado faça o seu próprio regulamento de pesquisa de preços. E aí, importante, né? Olhar as suas especificidades, olhar a sua realidade local para poder colocar regras de operacionalização da pesquisa de preços que sejam condizentes com essa realidade, para não dar um tiro no pé. Tá? Então, temos tudo para melhorar a qualidade dos orçamentos estimados, já que agora o artigo 23 nos traz as diretrizes e nos coloca a oportunidade de fazermos um regulamento condizente com a realidade. Basta fazer. E mais uma vez, a gente vai cair sempre no mesmo lugar. Tem que capacitar muito bem e atualizar as pessoas, os servidores públicos que terão essa tarefa de realização da pesquisa de preços. Então você vê que tá mais fácil, Tá mais simples, fácil, né? tá mais E simples, a porque agora você tem um norte. Você tem um a norte, né? desconstrução daquela cultura de 3 fornecedores. Eu entrei na administração pública e falaram para mim, olha, pesquisa de preços, 3 fornecedores, aquela coisa toda, né? Aí você fala, mas vem cá, onde é que está escrito isso? Ah, não, está escrito em lugar nenhum, sempre foi feito assim, síndrome da Gabriela, né? Ah, então tá bom, já que sempre foi feito assim, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Só que agora não. Agora a gente tem uma lei que dispõe regras ali, vamos ter um regulamento que esperamos que seja um bom regulamento, né? Então essa é a expectativa. Você sabe que alguns municípios assim que eu passo, né? Aliás, nós passaremos, se Deus quiser, eles acabam trazendo aí essa condição de 3 fornecedores ainda, Total. para instruir processos na nova lei de licitação. Eu ministro, né? Eu tenho ministrado muitos cursos de formação de preços, até nessa oficina agora de planejamento, mas é todo mundo. Todos os municípios batem na mesma tecla. Não, mas olha só, meu município é pequenininho, eu não consigo pegar preço nesses outros parâmetros e eu só faço com fornecedores. Cara, cuidado. Tenta os outros parâmetros, pelo menos tenta, justifica, tenta diversificar sua pesquisa. Ai, professor Edu, mas o meu objeto assim é tão É específico que não tem no isso. PNCP, não tem. Tá É comprando o que, isso. gente? Exatamente isso, exatamente Não é isso. ter? É, exatamente Porque isso. não tem lugar nenhum. Exatamente isso. Não. Aí você tem sempre essa choradeira, né, do tipo, eu não estou conseguindo, eu só consigo com fornecedor, porque tem uma especificidade, tem isso, tem aquilo. Gente, ainda mais aqui no estado do Rio de Janeiro, que temos uma súmula de jurisprudência do TCE, súmula 02 de 2018, que é necessário diversificar a pesquisa. E não pode fazer só com fornecedores. Então, temos que esgotar todas as possibilidades trazidas pela nova lei. E é isso que a gente recomenda nos nossos cursos, aí, nas nossas capacitações sobre pesquisa de Sim, preços. com certeza. E eu tô muito preocupada aí com esse pensamento, com essa cultura, né? Mais uma vez, Peter Drucker aqui bombando, né? A cultura come estratégia todo dia no café da manhã. Sim, E sim. não, na verdade, come a lei, né, cara? Sim. Legalidade, Sim. né? Então, Edu, vamos lá para a quarta e última pergunta, para que a gente consiga entrar aí nos quadros maravilhosos aqui no De Frente com o Fabiano tão Beck, esperados. enfim, né? Que é o quadro Direito Terapia e Vinho Terapia. Vinho Terapia a gente já tá aqui bebendo, né? Tintim, Tintim, saúde, saúde. Saúde, tintim, vamos beber. A quarta pergunta é: execução dos contratos. Estamos preparados para esse momento quando observamos princípio da segregação de função, aplicação de sanção, contratos prorrogados a longo prazo até 10 anos, controle e monitoramento dos riscos? Estamos preparados para isso, Edu? Sério? Bem objetivo? Não. Não estamos preparados, né? Então, assim, são pontos aí que você trouxe que já geram dificuldades para os gestores públicos há muito tempo, não é? Vou começar pela sanção administrativa. A gente não sabe descrever uma sanção administrativa nos instrumentos de planejamento. A gente não sabe aplicar uma sanção administrativa. Só que a sanção administrativa deveria ter um efeito educativo, além de punitivo, não é? Quando a gente não aplica, muitas empresas que, infelizmente, não quero generalizar, tá?
Mas muitas empresas que, infelizmente, trabalham de forma inadequada, inexecutam, né, o que foi pedido, o que foi pactuado, Parcial, né, total. fazem execução parcial ou inexecução total, quando eu não puno, quando eu não aplico uma sanção, Você essa vai empresa ver. fala o quê? Putz, está validando aquela prática da empresa, né? Então, assim, infelizmente, nós não sabemos aplicar sanções administrativas, tá? Aí você falou de monitoramento Monitoramento e controle de de riscos, riscos. contratos prorrogados até 10 anos. Cara, Edu, tô assustada Aí com vamos lá. isso. Contratos de fornecimento e serviço contínuo, que você pode celebrar de imediato por até 5 anos, podendo prorrogar por até 10 anos. Isso nunca foi feito. Isso é novo. Para mim, é uma grande inovação trazida pela nova lei. Eu gosto. É, também gosto. Porém, o medo é como isso vai ser praticado pela administração. Quais os cuidados que serão necessários? A lei traz alguns cuidados lá, né? Abrir o exercício tem que ver se tem orçamento, tem que comprovar se o preço está vantajoso, aquelas coisas todas que a gente sabe, né? Mas como isso vai funcionar na prática? E eu tenho dito, né? É necessário, mais uma vez, mudar a forma de pensar a contratação pública. Porque antigamente se pensava o seguinte: eu, administração, eu sou boa, a empresa é má. Então eu vou tentar arrancar tudo da empresa. Eu fui criado assim na administração pública. E não é nada disso, né? Na verdade, o que eu quero é uma relação de parceria com a empresa que eu vou contratar. Eu quero que a empresa que venha seja uma boa empresa, que me atenda bem qualitativamente por um preço justo, que ela tenha o devido lucro dela, para que ela também fique satisfeita e a gente tenha essa relação ganha-ganha, uma relação de parceria. E aí sim, se eu consigo uma relação de parceria, de repente eu consiga levar um contrato por 5, 10 anos. Agora, se eu continuar contratando do jeito que a gente contrata hoje, briga, controvérsias entre administração e empresa, por que eu vou falar de 5, 10 anos? Se a empresa é ruim, se a empresa não está me atendendo, não é? Ou se a própria administração tem dificuldade de lidar com a empresa, que a gente vê também Sim, muito isso. total. A própria administração prejudica, não é? Não é só o problema não estar só do lado das empresas, tem problema também do lado da Oh, administração, não é? Então, assim, é necessário mudar essa mentalidade para que a gente possa, por exemplo, levar um contrato por 10 anos. Porque se eu tirar tudo da empresa, no primeiro ano, quando eu pedir para renovar, eu você falo, não quero estrangulou não. a empresa. Estragou, você não quer, ela não quer ficar. Então a gente precisa mudar essa mentalidade aí, né? Você falou o que mais que você falou foi Eu da falei sobre o princípio da segregação de função também. segregação de funções. Bonito na teoria, muito bonito, né? É para funcionar, concordo, mas vamos para a realidade dos municípios pequenos. Às vezes nem tão pequenos assim, mas a estrutura de compras é muito pequena, poucos servidores, não é? Eu estou cansado de dar aula para órgãos públicos pequenos que é uma pessoa, duas pessoas que fazem tudo. Ah, isso é o ideal? Claro que não. Mas como é que você muda isso agora de uma hora para outra? Como é que você faz um concurso público? Não tem cargo comissionado. Como é que você faz isso de uma hora para outra? Não faz. Então é necessário relativizar a segregação de funções, olhar a realidade local para ver o que dá para fazer. Sim. Obviamente eu tenho que buscar a segregação de funções, mas nem sempre dá para fazer aquilo bonitinho. Ah, cada um vai fazer a sua parte no processo. Pô, nos órgãos que eu trabalhei dá para fazer isso. Muitos servidores capacitados, estrutura, sistema, aí é fácil. Agora, quando a gente vai para uma realidade municipal, municípios pequenos, pouquíssimas pessoas capacitadas, não tem sistema, falta de estrutura, falta de apoio, como é que tu pensa numa segregação de funções? Então, eu acho que vai demorar bastante para a gente poder incorporar isso, principalmente em municípios. É. Eu também concordo plenamente. E quanto às sanções também, Edu, as pessoas estão muito perdidas, sabe? Acho que para aplicar sanção você tem que estar ali observando ali o desenvolvimento sustentável que você está propondo dentro do seu estudo. Sim. E as pessoas estão sem critério nenhum. Já peguei termo de referência observando sanções com percentual de 20%, Uhum. né? 25%. Eu falei, gente, com base em quê? Vocês previram risco para aplicar isso aqui? Né? Porque, vamos lá, Sim. princípio da proporcionalidade. Quanto maior, né, o risco, a complexidade, maior a sanção que você vai Sim, sim. aplicar. Eu falei, gente, vocês não previram risco, vocês não têm noção de nada aqui, por que vocês estão
por que vocês estão já estrangulando a empresa? Sim. Aí tava lá. Sanção de alíquota, acho que de 20% ou 25%, não me lembro direito. E tava lá garantia, seguro garantia de não sei quantos por cento 5%. também. Aí você imagina, a nova lei, ela traz uma faixa percentual de multa de 0,5% a 30%. Caramba, você tem um contrato aí milionário, você vai aplicar 30% numa Você vai empresa? foder a empresa. Exatamente. Você vai acabar com a empresa. Com a saúde financeira da empresa, sim. E aí? Quantas pessoas vão ser demitidas, vão perder emprego? Quantas famílias? E aí, Né? qual a sua responsabilidade no Isso. desenvolvimento sustentável econômico? Exatamente. E outra coisa, vamos falar da parte processual também. O que me leva a decidir qual vai ser o percentual da sanção? A complexidade. A complexidade, a O infração princípio da que foi cometida, o proporcionalidade, princípio sim. da proporcionalidade. O pessoal não sabe fazer isso. O pessoal não descreve isso nos instrumentos de planejamento. Aí chega na hora H, a empresa inexecutor, qual a sanção? Qual o percentual da multa? Coloca 10%, coloca 5%, coloca 30%. Não é para ser assim. A gente deveria ter parâmetros objetivos descritos no processo de forma a mensurar qual foi o dano proporcionado por aquela infração. Então, vou aplicar 0,5%, 1%, 2%. Tá em dúvida em sanção aplicar? É só a FML contratar. Moleque! E se você quiser aprender, venha estudar, porque capacitação é tudo para você viver. Moleque! Mas é isso, as pessoas não sabem que tem que fazer regulamentação para aplicar sanção. As pessoas não sabem que tem que observar ali o artigo 158. As pessoas não sabem de nada, Edu. Você pega aí, né, a questão. Uma das inovações trazidas pela nova lei sobre sanções administrativas é que as duas sanções mais graves é necessário ter uma comissão. Só que para ter uma comissão você tem que normatizar. Aí o que eu falo? Cara, normatiza as sanções administrativas, normatiza a comissão. Coloca essa comissão não só para as duas sanções, coloca essa comissão para tudo. Para tudo. Até porque o entendimento aí que já está saindo, né, Edu? É que os fiscais não vão poder se movimentar muito nisso, né? Os fiscais vão informar a loucura e aí a autoridade competente vai começar a se movimentar, né? E como assim? Como? Na verdade, assim, o fiscal ele vai apontar o problema técnico que ele identificou, a tentativa de regularização que não foi regularizada e vai submeter isso para cima, né? Quando temos um gestor de contrato, que é o caso dos órgãos em que eu trabalhei, que tem esse conhecimento administrativo, ele, com base no que está descrito na lei e nos instrumentos de planejamento, ele pode propor para uma autoridade administrativa uma determinada sanção com base no que está escrito. O problema é que não está escrito. O pessoal joga ali de qualquer jeito. E agora, com a comissão, o fiscal deveria já mandar isso para a comissão, e a comissão, esperamos, com pessoas devidamente capacitadas, não é dúvida, deveria trabalhar essa questão da aplicação da sanção compatível, proporcional à infração que foi cometida. Cara, isso é uma batalha, né? Eu penso assim, se isso não tiver regulamentado, né? Se isso não for uma norma assim do município, né, que é onde a gente atua bastante, não vai funcionar, né? Porque para Fabiana é de uma forma, para o Eduardo é de outra forma, né? Para a Tainá é de uma forma. Mas se tivessem colocado, ou se pelo menos colocassem regras objetivas no termo de referência, pelo menos já melhoraria um pouco. Nem isso estão fazendo. Mas o que eu penso, né? Você vai, ainda que você traga regras objetivas para o termo de referência, elas não vão ser objetivas referenciadas a alguma questão concreta. Ela vai ser objetivos de acordo com o interesse do cara. Isso que não pode. Isso a gente tem que. Esse nível de subjetividade não pode existir. Mas é o que tem. Infelizmente. Quando você tem lá de 0,5 a 30, quando você tem essas confusões aí, sem critério nenhum. Vou te dar um exemplo do que a gente fez lá no Ministério Público quando eu estava lá, que já tem bastante tempo. Quando a gente fazia, alguns setores, quando faziam o termo de referência, eles colocavam uma tabela de infrações, tá? E de acordo com a gravidade da infração, colocava-se uma pontuação.
Uma inflação leve, 5 pontos. Uma inflação média, 10 pontos. Pesada, 20 pontos. Tipo, serviço de limpeza predial. Não cumpriu o plano de atividades do dia, 5 pontos. Deixou de substituir o profissional, 10 pontos. E logo abaixo vem, olha, quando a empresa atingir 100 pontos, advertência. Então vamos finalizar aí esse papo técnico e vamos então para o nosso quadro Direito Terapia. Direito Terapia? Direito Terapia, que é um quadro muito importante aqui do De Frente com Fabi, onde o nosso convidado querido vai trazer aí a sua contribuição dentro da ciência do direito, né, do nosso tema balizador. Lembrando que o nosso tema balizador é da fase preparatória à execução, sob a luz da nova lei de licitação. O que você tem para agregar aí para a gente, né, com base na ciência do direito? Aliás, a gente já falou de direito aqui o tempo inteiro, sim, né? Sim. Todas as nossas pontuações e ponderações brilhantes. Agradeço aí pela contribuição, pelo valor que você agregou aqui no De Frente com Fabi até agora e agregará mais ainda dentro da ciência do direito, efetivamente. Oi, galerinha! Estão aí até agora, né, assistindo esse podcast maravilhoso. Já dá para sair daqui correndo para licitar, né, minha gente? Dá pra gente agora instruir um processo de obra. Que bom que vocês estão aqui, queria agradecer. É o podcast que agrega valor e conhecimento, fazendo você se divertir. O podcast De Frente com o Fabi. Tá com o nosso convidado querido, o professor Edu Guimarães. E a gente se estendeu no vinho, a gente falou pra caramba, a gente riu pra caceta. E vocês estão gostando, espero que sim, né? Comenta aqui. E espero vocês aí na próxima semana para vocês assistirem a última parte. A parte 3 do episódio número 6. A gente vai aprofundar agora nos quadros Direito Terapia e Vinho Terapia. Gente, não. Tem poesia, tem música para 14.103, tem serenata de amor para ela, tá? Tem, enfim, vocês vão morrer de rir, vocês precisam voltar e assistir semana que vem que vocês vão adorar, tá? Um beijo, galera. Até semana que vem, tá? Até semana que vem, episódio número 6, parte 3 e última, tá? Obrigada, gente. Um beijo.